Você chega na Suécia, você tem um catálogo de casas. Sim. Se você quiser, você compra a casa pronta. Mas, Marcelo, conta um pouquinho para mim. O que você enxerga como tendência do mercado para os próximos anos aí, com a vinda dessas novas tecnologias? Existem hoje vários métodos construtivos. A tecnologia evoluiu nos dois campos. Evoluiu no campo de projeto e no campo de obra. Sim. Vamos falar primeiro do campo de projeto, né? Hoje, o sistema BIM é um sistema que integra todos os projetos, o projeto de arquitetura, o projeto de engenharia estrutural, o projeto de instalações elétricas, de hidrossanitário. Todos esses projetos você alimenta no mesmo arquivo em 3D. Certo. Então, o que acontecia alguns anos atrás, por exemplo, você ia fazer uma obra, chegar no meio da obra, putz, esse tubo aqui precisa passar, pô, tá passando uma viga aqui, e agora? E você tem que resolver algumas questões de projeto em obra. Né? Projetar na obra é a pior coisa que pode acontecer. Sim. Deixar de detalhar coisas de executivo num projeto, isso vai acabar sendo decidido lá na obra, por quem estiver lá à frente da obra. Isso não é a melhor solução. Com toda a experiência que um empreiteiro, que um pedreiro tenha, ele é um executor. O papel dele deveria ser pegar uma receita de bolo e entregar o bolo. Perfeito. Né? Então, tudo aquilo que não for transmitido para eles na obra, vai ter que ser decidido lá. Bem, com o advento da entrada da tecnologia BIM, mudou tudo isso. Então, hoje, é possível quantificar absolutamente tudo no projeto. Hoje, a gente consegue fazer um orçamento de uma obra com 98% de assertividade. Sim. Então, aquela história do cara começar a obra, eu achei que ia gastar 1 milhão, eu já gastei 1.200, não está na metade. Isso acabou. Isso vai passar. Né? Então, hoje eu não abro mais mão nem trabalhar dentro do sistema BIM nos meus projetos. E eu vendo isso para o meu cliente, embora não é um serviço meu, isso já é a parte de engenharia. Né? Mas eu vendo para o meu cliente essa necessidade, para que ele é muito mais barato o projeto do que a obra. Muito mais barato o projeto do que retrabalho. Perfeito. Entendeu? É muito mais barato o projeto do que patologias futuras na obra, porque quis economizar em determinado projeto. Então, é de suma importância que o cliente entenda a necessidade disso, entenda que ele vai ter ganho de qualidade na obra dele, de prazo e de custo. Né? Então, nós temos já acesso a obter melhores tecnologias de projeto. Isso é fantástico. Bem, agora partindo para o campo da obra, né? A tendência que eu gostaria que emplacasse é a tendência da obra limpa, que são os steel frames com placas cimentícias e tudo mais, que, na minha visão, é muito mais eficiente, faz muito mais sentido do que a obra na alvenaria convencional. Sim. A gente ainda esbarra o próprio EPS, o isopor, paredes em EPS, com revestimento concreto, tudo mais tal. Cara, isso é fantástico. A obra é limpa, é sustentável, é rápida, o custo ainda é um pouco mais elevado. Tá. Se você considerar a expectativa de uma e a expectativa de outra. Hoje, ainda na construção civil, a estatística de desperdício chega na casa dos 30%. Mas mais do que o desperdício, a questão é da limpeza e da economia dos recursos naturais. Certo. Por exemplo, vamos fazer uma casa de alvenaria convencional. Você vai comprar 200 tábuas de pinos, vai comprar 50 placas pretas, hoje custa R$250 cada, R$200 cada placa, vai montar uma caixaria, desinformou, metade vai pro lixo porque empenou, trincou, rachou, tá furada, tá estragada, tá, sei lá, vai pro lixo. Sim. Lixo. E aí você vai ter um custo enorme para remover aquilo lá e mandar aquilo pro lixo. Vai pagar caçamba, vai pagar local de transbordo, vai pagar transporte, enfim. Você usou um caminhão de madeira que vai pro lixo, trabalhado. Sim. Entendeu? Então, assim, essa nova tecnologia ainda esbarra na questão cultural. A pessoa chega lá, bate na parede, isso aqui é parede porcaria, não é de tijolo, não é de... essa casa é de isopor. Então, se eu fizer uma casa para vender, por exemplo, jamais usaria hoje. Não uso de jeito nenhum. Porque eu não quero ser eu a reinventar a roda. Sim. Mas eu espero que essas tecnologias construtivas avancem com o futuro a dominar o mercado. Então, hoje é mais fácil implementar esse tipo de coisa numa obra de alto padrão do que numa obra mais simples. Porque ninguém vai achar que o cara do alto padrão quis economizar fazendo obra de isopor.
Você vai falar, pô, isso aqui deve ser melhor. Esse é o mais moderno. Isso deve ser melhor, exatamente. Mas se você faz isso numa casa num padrão menor, numa casa num fim comercial, por exemplo, vão achar que você fez daquele jeito para economizar. Então, eu espero que a tendência futura seja essa. Não vejo muito isso no curto prazo. Legal. Legal. Realmente que seja. Não, muito mais sustentável. E você vê os Estados Unidos, você vê que é um aspecto cultural, né? Então você tem que quebrar algumas barreiras. Os Estados Unidos só constrói assim. Exatamente. Você vai na Europa, você chega na Suécia, você tem um catálogo de casas. Sim. Se você quiser, você compra a casa pronta. Então lá, por exemplo, eu vi isso, um caso de um conhecido, ele comprou uma casa de 250 metros, ficou pronta em 60 dias, cara. Modular. Ele mudou em 60 dias. Nossa. Aqui uma casa de 260 metros vai ficar um ano em obra. Entre começar a obra, concluir a obra, instalar os planejados, as unidades, as cortinas, um ano. Não, e fora os recursos que você utiliza, né? Desperdício, 30%. Os recursos naturais que vai jogar fora. Todo aquele conjunto de resíduos que essa obra vai gerar, né? Perfeito. Mas para isso emplacar no Brasil, também tem que ter uma mudança na arquitetura. Não, com certeza. Porque as placas, os componentes e tudo mais, eles têm uma padronização. Então, fazer um projeto eficiente, aquilo é aprender a modular com esse tipo de material.